E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento. Logo após Beto terminar o seu noivado com Bia, o rapaz irá ao encontro de Beatriz e contará que rompeu o noivado com a mimada. Beatriz ficará em choque e perguntará o porquê o rapaz fez aquilo. E Beto responde: "Eu não podia me casar com a Bia. Eu amo você, Beatriz, e não posso imaginar a minha vida se não for ao teu lado." Beatriz fica emocionada, mas ao mesmo tempo preocupada, e fala: "Eu também te amo, Beto, mas eu tenho medo do que a minha mãe possa pensar. Afinal de contas, ela ainda pensa que você tirou a virgindade da Bia." Beto encara a moça e avisa: "Me desculpe, Beatriz, mas sinceramente, eu não ligo para o que os outros vão pensar. E eu já disse que não toquei um dedo sequer naquela garota." E enquanto os dois conversam, Bia de longe vê os dois e fala consigo mesma: "Aqueles dois estão conversando. E eu aposto que foi a Beatriz que fez a cabeça do Beto para romper o noivado comigo." Já Beto continuará conversando com Beatriz e diz: "Eu sei que a Clarice pediu para que eu me casasse com a Bia, mas eu não consigo. Eu seria o homem mais infeliz desse mundo se eu me casasse com aquela garota." Beatriz fica ainda mais emocionada e Beto continua falando: "Além do mais, depois da noite que nós passamos juntos, eu não consigo parar de pensar em você, Beatriz. E aquela noite só me fez perceber que eu só serei feliz ao teu lado." E naquele momento, Bia se aproxima do casal e, ao escutar o que o Beto tinha acabado de falar, ela fica furiosa e grita: "Eu não posso acreditar! Então vocês dois passaram a noite juntos?" Beto e Beatriz ficarão surpresos ao ver a mimada, e a garota se aproximará ainda mais e começará a ofender a Beatriz. As duas discutirão e Bia começará a se sentir muito mal. Beto irá segurar a garota e a mimada irá desmaiar. Já Beatriz, preocupada, pedirá para que Beto leve a Bia para o hospital e diz que irá chamar a Clarice. Momentos depois, Beatriz irá encontrar com a sua mãe no salão da Glorinha e contará tudo o que tinha acontecido. Clarice se assusta e fala: "Eu preciso ir agora mesmo até o hospital. Eu preciso saber como está a Bia." Beatriz irá se oferecer para ir junto de sua mãe, mas a Clarice a impede e responde: "Não, é melhor que a Bia não te veja no hospital. Se ela se exaltar, pode piorar o seu estado." E após falar aquilo, a esposa de Juliano sai. Já Beatriz fica sozinha, se sentindo culpada por tudo o que tinha acontecido. Enquanto isso, Bia estará no quarto do hospital, conversando com o Dr. Protásio. A garota perguntará de Beto, e o médico dirá que o rapaz já foi embora. Bia se mostrará triste, e o médico dirá que tudo aquilo não passou de um susto, e que não foi nada de grave. O médico também dirá que o problema de coração da garota tinha melhorado, e que ela estava completamente fora de risco. No entanto, ao escutar aquilo, a mimada fica ainda mais triste. E o doutor, ao ver a reação da moça, ele estranha e pergunta: "Mas o que foi que aconteceu? Eu pensei que você ficaria feliz. Afinal de contas, eu acabei de te dar uma excelente notícia." Bia o encara e responde: "Essa notícia, na verdade, veio no pior momento de todos.
Isso eu te garanto. Protásio ficará sem entender. E Bia, ao olhar para o médico, ela pede: eu preciso que o senhor mantenha isso em segredo. Será que o senhor pode me fazer esse favor? Ninguém pode descobrir que eu estou melhor do meu problema do coração. O médico, sem pensar duas vezes, se nega a mentir. E Bia o encara e promete: se o senhor me ajudar a manter esse segredo apenas por uma semana, eu garanto que você não vai se arrepender. Eu tenho algumas joias muito valiosas e eu posso dar todas elas para o senhor em troca desse pequeno favor. O Dr. Protásio, sabendo que a família de Bia era muito rica, ele comenta: eu aposto que são muitas joias, não é mesmo? E com certeza, extremamente valiosas. Bia confirma, e o médico, após pensar um pouco, ele responde: tudo bem, eu vou manter essa mentira por algumas semanas. Até porque essa mentira não fará mal a ninguém. Bia agradece e não muito tempo depois, Juliano, Maristela e Clarice chegarão no hospital. O Dr. Protásio vai ao encontro da família de Bia e mente dizendo que o estado da garota tinha piorado ainda mais. Clarice fica arrasada e o doutor avisa: bem, eu vou liberar a garota para que ela volte para casa, mas é fundamental que ela não tenha nenhum estresse, porque um outro problema como esse pode ser o fim dela. Todos, ao escutarem aquilo, ficam extremamente preocupados. E ao entrar para visitar a Bia no quarto, Maristela perguntará à neta o que tinha acontecido para ter feito ela passar mal daquele jeito. A mimada então contará tudo e Maristela fala: então você está me dizendo que a Beatriz e o Beto dormiram juntos? Aquela garota teve a coragem de passar a noite com um homem comprometido? Bia confirma e Clarice, ao escutar aquilo, fica em choque. Bia então dirá que está muito triste e avisa que se o Beto continuar com essa ideia de cancelar o casamento, ela ficará completamente arrasada. Clarice então tenta acalmar a filha e garante que aquilo não acontecerá e afirma que o Beto irá sim se casar com ela. Momentos depois, Clarice voltará no salão de Glorinha e ao conversar com Beatriz, ela discutirá e fala: eu quero que você saiba, Beatriz, que eu já soube que você se deitou com o Beto e devo dizer que eu fiquei decepcionada. Como você pôde passar a noite com um homem comprometido? Beatriz pedirá desculpa e responde: eu sei que errei. E depois daquela noite, eu tentei me afastar do Beto, eu juro. Clarice se aproxima da filha e diz: eu sei que você ama o Beto, mas você precisa se afastar dele. Tem muita coisa em jogo. A Bia está muito mal. E o Dr. Protásio disse que se ela tiver um outro estresse como aquele, pode ser o fim dela. Beatriz fica calada e Clarice continua falando: eu preciso que o Beto se case com a Bia. Primeiro, para tirar ela daquela casa. Eu não posso deixar que a Bia continue morando com o Juliano e a Maristela. E eu sei que se a Bia for morar com o Beto na casa do Raimundo, ela estará segura. E além do mais, a Bia precisará do apoio do Beto quando descobrir toda a verdade sobre o meu passado e o que o Juliano e a Maristela fizeram com a verdadeira mãe dela. Beatriz concorda e promete que se afastará de Beto. E Clarice agradece e pede mais uma coisa: eu preciso que você fale com Beto e convença ele
a reatar o noivado com a Bia. Esse casamento tem que acontecer o quanto antes. Beatriz, mesmo triste, avisa que irá conversar com Beto. E Clarice, após falar aquilo, ela sai. E naquele mesmo dia, mais tarde, Beatriz se encontrará com Beto. E o rapaz, ao olhar para sua amada, ele fala: apesar do susto, eu estou muito feliz em saber que me livrei da Bia. E agora, nós dois, Beatriz, podemos ficar juntos. A moça o encara e avisa: é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você, Beto. O rapaz estranha e pergunta: como assim? Por acaso aconteceu alguma coisa? Beatriz contará ao rapaz da conversa que ela teve com a sua mãe. E Beto, frustrado, responde: mas isso não é justo. A Clarice está sendo muito injusta em colocar esse peso nas nossas costas. Beatriz, mesmo concordando com seu amado, ela insiste e pede para que Beto se case com a Bia e a leve para morar com ele na casa do Raimundo. Beto, sem alternativa, avisa: tudo bem, eu vou fazer o que você está me pedindo, Beatriz, mas eu quero que você saiba que entre mim e a Bia nunca irá acontecer nada. E eu te peço, Beatriz, que você espere por mim. Beatriz olha para o rapaz e garante que ela nunca mais amará ninguém além dele. Beto, antes de sair, ele pedirá um último beijo e Beatriz não terá como negar. O casal, então, dará o seu último beijo apaixonado. E momentos depois, Beto irá até a mansão dos Alencar e a mimada já estará em casa. A moça, ao abrir a porta, deixará que Beto entre e o rapaz a encara e fala: nós dois precisamos conversar, Bia. A mimada ficará calada e Beto fala: eu pensei melhor e decidi me casar com você, desde que você veio morar na minha casa. Bia, ao escutar aquilo, ficará tão feliz que concordará com aquele detalhe. E o rapaz avisa: pois já que você concordou, eu não quero esperar o dia do nosso casamento. E se você estiver de acordo, eu quero voltar aqui mais tarde, com o juiz e com todos os documentos para assinar e oficializar o nosso casamento. Bia, ao escutar aquilo, fica pensativa e com medo de perder a chance de se casar com seu amado, ela concorda. E Beto fala: pois você arrume as tuas coisas, que ainda hoje eu vou te levar para a minha casa. Bia avisa que irá preparar tudo e diz: quando você voltar com o juiz, todas as minhas coisas já estarão prontas. Isso eu te garanto. E após escutar aquilo, o rapaz sai. Momentos depois, ele irá ao encontro de Beatriz na pensão da dona Yolanda. E ao entrar, ele encontrará a moça conversando com a Clarice. Beto, ao ver as duas, ele fala: já que vocês duas estão aqui, eu só vim para avisar que já fiz como combinado. Eu me comprometi em me casar com a Bia. E será ainda hoje. Beatriz se assusta e pergunta: hoje? Mas por que você decidiu marcar esse casamento ainda hoje? O rapaz a encara e responde: bem, você mesmo disse que a Bia precisa sair daquela casa o quanto antes. Clarice concorda com o filho de Raimundo e diz: assim será melhor. Pelo menos com a Bia fora daquela casa, eu ficarei mais tranquila. Agora, é melhor que eu vá para casa, para ver se a Bia está melhor e ajudar ela a se preparar para o casamento. E após falar aquilo, Clarice sai
e vai em direção da mansão dos Alencar. Enquanto isso, Bia se aproximará do seu pai e da sua avó e pedirá para conversar com os dois. Maristela, preocupada, perguntará se está tudo bem com a neta e Bia garante que está se sentindo bem. Juliano, ao olhar para a filha, pergunta o que a moça gostaria de falar. E Bia conta: o Beto veio aqui mais cedo para reatar o nosso noivado e se comprometer a se casar comigo. Maristela, ao escutar aquilo, avisa que aquela é uma excelente notícia. E Juliano comenta: bem, eu não vou mentir. Eu gostaria que você se casasse com uma outra pessoa. Mas se é o que você quer, minha filha, eu vou ter que suportar o mala do Beto. Bia pede para que o seu pai não fale aquelas coisas. E Juliano promete que tentará se controlar. Já a Maristela, ao olhar para a neta, avisa que já pediu para que a Coralina preparasse um quarto maior para ela e o Beto. E ao escutar aquilo, diz que precisa falar de um pequeno detalhe. E Maristela pergunta do que se trata. E naquele momento, Clarice chegará na mansão. E ao escutar a voz de Bia conversando com Maristela e Juliano, ela se aproxima sem fazer barulho e fica escondida, escutando tudo. Já Bia contará para sua avó e para o seu pai que o Beto pretende morar na casa do Raimundo. Juliano diz que aquilo não tem cabimento e Maristela também concorda e fala: aquela casa é muito pequena para todos vocês. E você, Bia, precisa de cuidados especiais. Você tem o teu problema no coração. Não, eu não vou aceitar essa loucura. Bia, com medo que Beto desistisse do casamento, insistirá e pedirá que a sua avó concorde com aquela condição. Maristela continua firme na sua resposta e diz: eu preciso estar perto de você, minha neta. Eu preciso saber que você está bem, principalmente agora que o teu estado piorou ainda mais. Juliano concorda com a sua mãe e Bia fala: bem, a esse respeito, tem uma outra coisa que eu preciso contar para vocês dois. Maristela pergunta do que se trata e Bia, sem saber que Clarice estava escutando tudo escondida, ela olha para Maristela e Juliano e revela: eu, na verdade, estou muito melhor do meu problema no coração e não corro mais nenhum risco. Juliano, sem entender, questiona: mas do que você está falando, Bia? O Dr. Protásio nos disse que o teu caso tinha se agravado ainda mais. Bia então explica: acontece que eu prometi algumas joias para ele, em troca que ele mentisse e inventasse tudo isso. Maristela, furiosa, grita: mas você por acaso perdeu a cabeça, garota? Você tem ideia da preocupação que você causou a todo mundo? Bia pede desculpa e fala: eu não podia contar a verdade. Eu precisava que a minha mãe pensasse que eu ainda corria perigo. Juliano, confuso, pede que a filha se explique melhor. E Bia avisa: acontece que quando eu me aproximei do Beto e da Beatriz, eu ouvi quando eles falaram que o único motivo pelo qual o Beto aceitou em se casar comigo foi porque a minha mãe pediu a Beatriz para se afastar do Beto. E eu tenho certeza de que a minha mãe só fez isso por causa do meu problema no coração. E eu preciso que ela continue pensando que o problema do meu coração piorou ainda mais, para que ela possa convencer o Beto a voltar atrás e reatar o noivado comigo. Maristela, preocupada, comenta:
Eu acho que isso tudo já está passando do controle. Primeiro você mente sobre ter se deitado com Beto. Depois sobre não ter se deitado com Ronaldo. E agora sobre esse problema no coração. Você tem que parar de tanta mentira, Bia. A mimada prometerá que depois do casamento não contará mais nenhuma mentira. E Clarice, ao escutar aquilo, fica horrorizada e sairá da mansão dos Alencar em choque. A mãe de Beatriz irá andar na rua atordoada e fala consigo mesma: como eu pude ser tão cega e não percebi a cobra que eu estava criando? Em pensar que eu fui tão injusta com a Beatriz. Clarice, sem perder tempo, irá até a casa de Raimundo e, ao entrar, ela verá Beto e Ronaldo conversando. Beto, então, ao ver a mãe de Beatriz entrando, completamente abalada, ele pergunta o que tinha acontecido. Clarice contará da conversa que ela escutou da Bia com Juliano e a Maristela. Ronaldo, horrorizado, comenta: eu não posso acreditar que a Bia tenha mentido para a própria mãe sobre um assunto tão grave como o problema do coração dela. Beto, ao escutar aquilo, avisa: já eu não me admiro, nem mesmo um pouco. Vindo da Bia, eu espero qualquer coisa. Clarice diz ter ficado extremamente decepcionada com a filha e pedirá a ajuda dos dois para dar uma lição nela. Beto, curioso, pergunta: mas do que a senhora está falando? Que lição a senhora pretende dar na Bia? Clarice encara os dois e avisa: bem, eu devo admitir que mesmo estando decepcionada com a Bia, ela continua sendo a minha filha. E por isso, eu ainda quero tirar ela daquela casa. E o único modo é que ela se case. Beto, sem pensar duas vezes, responde: pois a senhora me desculpe, Clarice, mas agora que eu sei que o problema no coração da Bia está completamente controlado, eu não pretendo continuar com esse casamento. Clarice pede para o rapaz se acalmar e explica: eu sei disso. E eu na verdade estava pensando, já que você não quer se casar com a Bia, e o Ronaldo sim, eu pensei em um plano para que a Bia se case com teu irmão Beto. Ronaldo, ao escutar aquilo, interrompe Clarice e questiona: mas como assim? E quem disse que eu gostaria de me casar com aquela mimada? Clarice o encara e responde: eu sempre soube, Ronaldo, que você é apaixonado pela Bia. Mas se você não quiser se casar com ela, eu te entendo e não vou insistir. Ronaldo pensa um pouco e avisa: bem, na verdade, eu devo admitir que sempre quis me casar com a Bia. E acho que gostaria muito da ideia de que a Bia fosse a minha mulher e viesse morar aqui comigo. Já Beto, curioso, pergunta: e eu posso saber como a senhora pretende convencer a Bia a desistir de se casar comigo para se casar com Ronaldo? Ronaldo, também curioso, pede que Clarice explique todo o seu plano. E Clarice, então, ao se aproximar, explica: é muito simples. Quando você, Beto, for até a pensão dos Alencar para se casar com a Bia, você deve levar o documento para que a Bia assine. Só que em vez de ter todos os teus dados naquele documento de casamento, nós iremos colocar os dados do Ronaldo. E além do mais, o Ronaldo terá que assinar o documento no teu lugar. E você depois só precisa fingir que foi você que assinou. Assim, quando a Bia colocar a sua assinatura, ela estará se casando na verdade com o Ronaldo. Beto diz que aquela ideia é genial. E Ronaldo, receoso, questiona: e se a Bia ler o documento antes do casamento? Ela vai perceber que na certidão de casamento tem o meu nome
e que fui eu que assinei. Clarice garante que aquilo não acontecerá e fala: a Bia cresceu para ser uma mulher tradicional e ela sabe que seria deselegante se ela lesse um documento que o seu futuro marido já tinha lido. Beto e Ronaldo, ao escutar aquilo, concordam em colocar em ação aquele plano. E Clarice avisa: eu, na verdade, já tomei a liberdade de pedir a um amigo meu para preparar o documento de casamento e colocar os dados do Ronaldo. Ele é um juiz e concordou em me ajudar. Será ele que irá oficializar esse casamento. Tudo o que falta é que o Ronaldo assine o documento, para que depois nós dois, Beto, possamos levar para que a Bia assine também. Ronaldo, ao escutar aquilo, responde: bem, pelo visto a senhora já sabia que eu iria concordar. Clarice diz que sim e fala: eu sei o quanto você ama a Bia e espero do fundo do coração que vocês dois sejam felizes. E eu só peço que você afaste a minha filha daquela família. Ronaldo garante que irá ajudar. E os três, sem perder tempo, saem para assinar os documentos e vão em seguida até a mansão dos Alencar. Clarice, Beto e o juiz, ao chegar na mansão, eles se aproximam de Bia, Juliano e Maristela. Já Ronaldo voltará para a casa de Raimundo e ficará esperando ali. Enquanto isso, Beto entregará o documento para que Bia assine na frente do juiz e avisa que já assinou. Bia, emocionada e sem imaginar que na verdade tinha sido Ronaldo a assinar o documento, ela não pensa duas vezes e, sem sequer olhar para o documento, ela assina. Logo em seguida, Beto pede que a Bia leve todas as suas coisas para sua casa. E ele e o juiz saem logo em seguida. Já Clarice ajudará sua filha a arrumar todas as suas coisas e levará a filha pessoalmente até a casa de Raimundo. Ao chegar lá, Bia irá cumprimentar o seu novo sogro e Raimundo deseja felicidade ao casal e diz: eu espero que você e meu filho Ronaldo sejam felizes. E ao escutar aquilo, o encara e responde: eu acho que o senhor quis dizer com Beto. Afinal, foi com Beto que eu me casei. Ronaldo aparece naquele momento e revela: o meu pai não errou. Acontece que você se casou comigo, Bia. A garota ficará surpresa e Ronaldo, ao se aproximar ainda mais, ele mostrará a certidão de casamento. Já Beto, ao olhar para a mimada, avisa: como você pode ver, os dados e a assinatura da certidão de casamento são do Ronaldo e não minha. Bia dirá que se sente traída e pedirá ajuda de sua mãe. Clarice então contará que todo o plano foi dela, o que deixa a mimada ainda mais em choque. E Clarice alerta: eu escutei a tua conversa com a Maristela e o Juliano e descobri toda a tua mentira. E nem pense em voltar para casa. Agora você é uma mulher casada e terá que ficar junta do seu marido. Beto então a encara e avisa: bem, eu vou deixar os recém-casados a sós e vou contar a novidade para a minha amada, a Beatriz. Bia, ao ver Beto saindo, ela fica ainda mais arrasada. E Clarice também sai e avisa para a filha que aquilo era para o bem dela. Já Beto, ao se encontrar com a sua amada, ele contará para Beatriz tudo o que tinha acontecido. A moça, ao perceber que aquilo se tratava de um plano da Clarice, ela ficará extremamente feliz. O casal, então, reatará o noivado e os dois darão um beijo apaixonado. Agora deixe um coração se vocês gostam do casal Beto e Beatriz. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo.
E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.